Olá, meu nome é Paulo Valim e nesse vídeo vamos falar de termoquímica. Então, a termoquímica, quando a gente lê isso daqui, a gente lembra de calor. E química das reações químicas, as transformações. Então, a termoquímica estuda troca de calor, ou energia térmica, nos processos químicos. Então, você tem uma reação química acontecendo, essa reação química pode absorver ou pode liberar calor. Certo? Você vai ter uma variação de temperatura quando você tem uma reação química. E os fatores que influenciam essa liberação ou absorção de calor. Ok? Então, a termoquímica ela estuda a variação de temperatura, de calor, de energia térmica nas reações químicas. Correto? Então, vamos dar uma destrinchada aí nas palavrinhas que a gente falou dessa definição de termoquímica. Nós falamos primeiro de calor, estudo das trocas de calor. O que é calor? Calor é uma energia em trânsito, uma energia em movimento. Então, por exemplo, você tem um corpo aqui de maior temperatura e tem um corpo de menor temperatura. O calor é essa energia que sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é o calor. É essa transferência de energia. Quando você, por exemplo, está um dia muito quente e você recebe o calor do meio ambiente. Você sente você recebendo esse calor. Ou quando está muito frio e você sente frio. O que é isso? É porque você está perdendo o seu calor para o meio. Então, essa transferência de energia é o calor. Então, o que é uma reação química? Uma reação química, que é a reação química, ela é um rearranjo de átomos. É o que? Você tem, os átomos estão organizados de uma maneira e essa reação química vai organizar eles de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui uma reação bem simples, que a gente vê bastante por aí. Nós temos o hidrogênio gasoso, temos o oxigênio gasoso e temos aqui a água líquida. Nós sabemos que a reação desses gases vai produzir aqui a água. Então, vamos balancear que vai ajudar a gente a ver alguma coisa aqui também. Então, aqui eu tenho um átomo, 1 mol de hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 aqui. Beleza? Só que aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 2, vamos colocar aqui 1 e vamos colocar aqui 2. Olha só, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu tenho 4 no começo, eu tenho 2 de oxigênio e tenho 2 no final. Então, está balanceada a minha equação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora nos nossos átomos. De acordo com o modelo de Dalton, que fala que o átomo é uma esfera, olha só. Eu tenho aqui o gás hidrogênio. Eu tenho 2 mols, então vamos pôr aqui como se eu tivesse 2 moléculas. Então, 2 moléculas aqui de H2. E uma molécula de O2. Uma molécula de O2. Certo? O que está acontecendo aqui? Essa ligação entre os hidrogênios vão se romper e a ligação entre os oxigênios também. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse oxigênio vai estar aqui e eu tenho hidrogênio se ligando ao oxigênio. Então, está aqui uma reação química. Mudou? Por exemplo, eu tenho oxigênio, eu continuo tendo oxigênio no final. Eu tenho hidrogênio, eu continuo tendo hidrogênio no final. Não mudou a quantidade. Eu tenho 4 átomos antes, eu tenho 4 átomos depois. Eu tenho 2 átomos antes, eu tenho 2 átomos de oxigênio depois. Então, a reação química é só um rearranjo de átomo. O átomo não vai desaparecer, átomo também não vai fazer neném, não vai brotar átomo aqui na nossa equação. Tudo que a gente tem antes, a gente vai ter depois. Então, uma reação química, a massa se conserva. A massa conserva. Por que a massa conserva? Porque é só um rearranjo de átomos. Então, isso que a termoquímica vai estudar. Correto? O calor envolvido
nessas reações químicas. Então, olha só, então a gente já está vendo que numa reação química não envolve só massa, envolve também transformação de energia. A energia também pode ser transformada numa reação química. A gente vai ver isso com mais detalhe. Mas antes de chegar lá, essa reação química ela vai acontecer em algum lugar, certo? Esse lugar onde a reação química vai acontecer é o que a gente chama de sistema. Sistema é a parte do universo que a gente pegou para estudar. Então, por exemplo, se eu fiz essa reação aqui dentro de um balão, o meu sistema é quem? O meu sistema é o meu balão. É ele que eu estou estudando. Se ele perder energia, a energia vai sair do balão para o meio externo. Se ele ganhar energia, o meio externo vai dar energia para esse balão. A energia vai vir do meio externo para o balão. Então, eu estou estudando, o meu sistema é o balão. É aquela parte que está em estudo. Tudo que está de fora a gente chama de meio externo. Então, a definição de sistema é algo muito importante para o nosso estudo na termoquímica, né? E essa energia permite que o nosso sistema realize trabalho. A definição de trabalho clássica da física, que a gente vai entrar em detalhes quando a gente for falar de termodinâmica em alguns vídeos mais à frente. Ok? Então, aqui ficou claro? Ficou clara essa questão da troca de calor, o que é uma reação química, né, que a massa conserva, né? Então, está mudando aqui somente como os átomos se ligam e o que é o sistema. Tá certo? Então, a massa conserva e a energia também conserva. Ué, mas espera aí. A gente falou que é troca de calor. Então, como assim que a energia conserva? Então, da mesma maneira que a massa se conserva, a energia vai se conservar. Então, olha só. Os hidrogênios não estão... O mesmo tanto de hidrogênio que eu tenho aqui, eu não vou ter no final? O que mudou? Mudou só a forma que rearranja. A forma que ele vai ser apresentado para a gente. Mas eles continuam lá. A mesma coisa é a energia. Essa energia, ela conserva, mas ela pode se modificar. Então, por exemplo, aqui a gente tem energia armazenada nas ligações químicas. Né? A energia aqui está armazenada nas ligações químicas, nas próprias moléculas, no movimento das moléculas, tem várias energias associadas às moléculas. E essa energia vai se transformar. No caso, por exemplo, da combustão, como a gente está fazendo a produção de água, a energia química ela se transforma, por exemplo, em luz. Porque, por exemplo, o que é o fogo? É luz, é calor. E nesse caso ainda tem uma terceira energia, energia sonora. Você escuta o som, né? No caso a explosão do hidrogênio. Quando você dá uma pesquisada depois no YouTube lá, o grito do hidrogênio. É quando você faz essa reação do oxigênio com o hidrogênio, dá uma explosão, explode, libera luz, calor e som. Então é uma energia que está sendo transformada. A energia que está nesse sistema químico. Então a energia se conserva. Ela é apenas transformada. Ok? Então, por exemplo, como que essa energia se conserva? Como que essa energia está presente nas nossas moléculas? Uma molequinha, por exemplo, ela está se movimentando. Ela vem para cá, energia cinética. Ela pode estar rotacionando, ela pode estar rodando. Né? Então você tem aqui uma molequinha que ela está girando e que ela está rodando, está vibrando. Então tudo isso é energia associada às moléculas. E essa energia ela vai se transformar aí e a gente vai ver nas reações químicas e agora na termoquímica que a gente está estudando, a transformação dessa energia química em energia térmica, né? No caso são as reações aí que vão liberar calor, ou a gente pode ver o contrário também, nas reações que absorvem calor, essa energia térmica vai ser convertida em energia química, ok? Então, todo calor que é liberado ou absorvido em uma reação química, a gente chama de calor de reação. Calor de reação. E ele depende da quantidade. Então vamos supor que eu tenho aqui um tanque de gasolina. Se eu coloco fogo em
E 1 litro de gasolina, se eu faço uma reação de combustão, o calor da reação, aqui o calor liberado vai ser 1, vai ser X. Agora vai lá e coloca fogo num posto de gasolina para você ver o calor que vai ser liberado. Não é muito maior? É muito maior, depende da quantidade. É extensivo. Então, o calor de reação, que é esse calor, então que é o calor de reação. É o calor liberado ou absorvido numa reação química. Tá certo? Então esse é o calor de reação. É o calor, ele depende da quantidade, ele é extensivo. Lembra desse exemplo da gasolina. Coisa é você pôr um fogo num copinho de gasolina, outra coisa é você pôr um fogo no posto de gasolina. A quantidade de calor liberado vai ser diferente, vai depender dessa quantidade. Ok? Então, aí, agora entra um negócio muito importante da termoquímica. Esse calor de reação, a maioria das reações químicas são realizados em beckers. Você põe lá, você tem um salzinho lá, você vai fazer uma reação, você adiciona um outro sal, né? E esse becker é aberto, né? Ou quando você faz uma combustão qualquer, você está fazendo tudo a nível do mar, tudo a pressão constante, pressão de 1 atm. Esse calor de reação, a pressão constante, é o que a gente chama de entalpia. Então, entalpia é energia. Então, essa energia é esse calor que você tem nas reações químicas. Então, quando você tem a reação química realizada a pressão constante, você tem um conteúdo energético no começo e no final dessa reação. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquela reação que nós fizemos, H2 mais O2, formando água aqui. Eu tenho uma quantidade de calor, uma entalpia inicial, e eu tenho uma entalpia final. Porque o calor dessa reação aqui vai variar. Certo? Não vai mudar como eles se ligam, como as moléculas se ligam. Tem a conversão de energia, como nós falamos lá atrás. Então você tem uma energia inicial, uma entalpia inicial, e tem uma entalpia final. Se eu tenho o estado inicial e eu tenho o estado final, eu posso verificar a variação dessa entalpia. Eu posso agora prever se a minha reação vai liberar ou se a minha reação vai absorver calor. E isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala aí de eficiência energética, eu vou usar o que? A gasolina ou eu vou usar o álcool no meu carro? Não em termos ambientais, mas em termos de energia. Qual que libera mais calor? Qual que vai ser mais aproveitado? Então, esse cálculo aqui da entalpia ajuda a gente saber disso, a prever esse tipo de coisa, esse tipo de situação. A energia liberada e absorvida, que é o tema do nosso próximo vídeo, reações endotérmicas e exotérmicas. Então, aqui foi o Paulo Valim. Não perca a continuação desse vídeo na nossa aula de termoquímica, nosso segundo vídeo. Ok? Um grande abraço.